Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Amada e querida igreja, estamos aqui nesta hora, deixando uma mensagem. Devido a essa pandemia, devido aos decretos municipais, não é da minha boa vontade, não é da minha vontade não ter o culto na igreja, mas a palavra do Senhor nos diz a dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, irmãos, vamos dar a Deus o que é de Deus nesta tarde. No livro de 1 Reis, no capítulo 8, no versículo 35, diz assim: quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar e confessarem o teu nome, se converterem dos seus pecados, havendo-os tu afligido, ouve tu então nos céus, perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva na terra que deste ao teu povo em herança. Quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queima de searas, ferrugem, gafanhotos, pulgão, quando o seu inimigo os cercar na terra das suas portas, ou houver alguma praga ou doença, toda oração, toda súplica, que qualquer homem, que todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração, e estendendo as mãos para esta casa, ouve tua intenção nos céus, assento da tua habitação, perdoa e faz e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, e segundo vires o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens. Irmãos, nesta tarde, eu pedi ao Senhor uma palavra, quando o Senhor me deu esta palavra, que nós precisamos orarmos, estendendo as mãos, louvando ao Senhor, engrandecendo o nome dEle, reconhecendo que somos falhos, reconhecendo que somos pecadores, reconhecendo que falhamos, porque eu sempre falo na igreja, eu sempre falo com os irmãos, eu sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com as pessoas, eu falo. Quando Deus ia destruir a cidade de Sodoma e Gomorra devido ao pecado, devido à desobediência, devido à falta de compromisso daquele cidadão daquelas duas cidades com Deus Todo-Poderoso, ele foi destruir as cidades, anunciou a destruição a Abraão, e ele intercedeu por aquelas cidades, e o Senhor garantiu a ele que se naquelas duas cidades houvessem 10 justos, ele não destruiria. Mas naquele tempo, naquelas cidades, durante toda a procura, por toda a peleja, só encontrou somente Ló e as suas duas filhas, Ló, sua esposa e as suas duas filhas, que no decorrer, na tirada dali, quando ia sair da cidade, a esposa de Ló também não era tão sincera, porque quando ia tirar eles daquela cidade, porque Deus iria destruir, ela olhou para trás. A palavra de Deus nos fala: esquecendo das coisas para trás ficaram, prossigamos para o alvo, o Senhor Jesus, autor e consumador da nossa salvação. Então, irmãos, quando o Senhor me dava essa palavra, eu começava a meditar e pensar nas coisas do Senhor. Quando Daniel teve aquela visão e ele procurava, e o Senhor falava para aguardar, e que era para ele selar aquelas palavras, porque a visão era para o tempo do fim. Irmãos, tem vindo pestes, tem vindo enfermidades, tem vindo assolações de todas as maneiras, mas isso ainda não é o fim. E eu tenho visto pessoas falando que Deus revelou que é o fim, que é isso, que é aquilo. Irmãos, ainda não é o fim. Nós precisamos alinhar nossa vida com Deus, nós precisamos estar preparados. Nós precisamos, igreja, sermos como aquelas 5 virgens prudentes, que em meio àquela luta, em meio àquela tribulação, elas tinham azeite na botija. Então nós precisamos estar com o nosso coração cheio, precisamos estar ali lotados, transbordando do Espírito Santo, porque as tribulações vêm, as tribulações fazem parte da nossa caminhada. O Senhor Jesus deixou claro: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci, vocês também vencerão. A palavra do Senhor diz, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Mas aqui nesse texto, quando foi feita essa oração, foi que a oração era feita, estender-se a mão para a direção àquela casa. Hoje não é a casa comum, porque Deus não habita
em casa feita por mão de homens. A igreja, o templo, é um lugar para congregarmos, para juntarmos, para ligar a nossa fé em oração. Mas se não podemos estar ali entre aquelas quatro paredes, a palavra do Senhor diz que nós somos o santuário do Deus vivente e que o Espírito Santo habita em cada um de nós. Vamos ligar a nossa fé em oração, vamos ligar a nossa fé, vamos colocar o nosso coração em Deus, vamos colocar a nossa vida no altar do Senhor, para que nós sejamos este altar, esse lugar santo, para que em cada um de nós venha estar a palavra do Senhor. Antes de tomarmos qualquer decisão, antes de irmos para a direita ou para a esquerda, não seguir o nosso coração, porque a palavra de Deus diz que o coração é enganador, o coração engana, o coração mente. Ah, pastor, mas e esses decretos? Irmãos, vai ter decreto sempre, contra e a favor. Agora tem uma coisa, o Senhor diz na palavra dele, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. A palavra do Senhor também diz, sobre ti edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então seja essa pessoa na qual o Senhor vai edificar a igreja. Seja essa pessoa que não vai dar lugar à carne. Seja essa pessoa que vai viver segundo o propósito de Deus, não segundo do nosso malvado coração. Vamos orar, vamos colocar a nossa vida em Deus. As pessoas estão lendo a palavra de Deus e procurando os versículos que apoia ou que justifica os seus pecados. Nós precisamos ter a certeza que Deus, quando fala, Deus ama o pecador. Não, irmãos, Deus ama aquele pecador que quer mudança. Deus ama aquele pecador que reconhece que está no pecado e que quer mudar. Deus, quando o Senhor Jesus fala, ele fala, vinde a mim, vós estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É para ir até ele com pecado? Sim, vai com pecado, mas ele vai te aliviar desse pecado, ele vai mudar o seu fardo. Ele, quando ele estava ali com aquela prostituta, eles queriam apedrejá-la, ele escreveu na terra e falou, aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. Ninguém atirou, todo mundo foi embora, porque todos nós somos pecadores. Mas uma coisa é ser pecador, a outra coisa é viver no pecado. A primeira coisa que como cristão nós temos que aprendermos é que não existe livre-arbítrio para o povo de Deus. O povo de Deus tem que servir ao Senhor, e se eu tenho que servir, eu não tenho livre-arbítrio. Eu não posso falar com Deus que eu não vou fazer, eu não posso falar com Deus que eu vou ir na direção que eu quero, porque eu sou servo, e o servo obedece ao seu Senhor. Então vamos colocar a nossa vida no altar do Senhor, vamos obedecer, como aqui nesse dia fala, aquele que estendesse a mão, do Senhor livraria do céu, o Senhor arrependeria. Quando houvesse peste, a peste está aí. Quando houvesse fome, a fome está aí. Quando houvesse doença, a doença está aí. Mas quando você lê a palavra de Deus, você vai ver a história daquelas duas mulheres que não tinham o que comer, estavam passando fome, e combinaram as duas de comer a carne dos próprios filhos. Num dia comeu a carne do filho de uma, no dia que ela vai comer o filho da outra, ela foi esconder o filho. Ela chamou o rei, contou a história e falou o que estava acontecendo. E aí o rei olhou para ela em cima do muro e falou, se o Senhor teu Deus não te acude, de onde te acudirei eu, da eira ou do lagar? Irmãos, então não adianta nós ficarmos preocupados com o que faz governador, com o que faz presidente, com o que faz deputado, com o que faz senadores, com o que faz prefeito. Não, nós não dependemos dos homens, nós somos dependentes do Senhor, e o Senhor estende a mão sobre nós, o Senhor respalda, o Senhor cura, o Senhor restaura. Por 40 anos o povo de Deus andou no deserto. Durante aquele tempo ninguém morreu de fome, ninguém morreu de sede, ninguém morreu com o calor do deserto. Por quê? Porque Deus cuida, Deus guarda. O Senhor fala, sou teu ajudador, te tomo pela mão direita e sustento com a destra da minha justiça. Mas há um tempo para cada propósito, há um tempo de Deus, há um tempo de peleja. Pastor, e esse sofrimento, essa luta? Irmãos, no Egito houve doença, houve praga, houve maldição, houve morte, mas aqueles que eram servos de Deus, o povo hebreu, não morreu ninguém, não morreu uma cabeça de boi, não teve praga dentro da casa de nenhum. Ah, pastor, mas na minha casa chegou. Irmãos, pode chegar na sua casa, o adversário chega diante do pai e fala, deixa eu tocar, e Deus permite. Mas não é porque Deus não te ama e não deixou de te amar, é porque Ele quer provar sua fé, Ele quer saber da sua fé, da sua confiança nele. Ele pediu a Abraão para sacrificar o próprio filho, e Abraão foi sacrificar, mas Abraão só recebeu a vitória, só recebeu a bênção do Senhor quando ele chegou ali para sacrificar, quando ele estava pronto a se sacrificar. Então vamos deixar que aconteça aquilo que tiver de acontecer, mas que seja no centro da vontade de Deus, que a vontade do Senhor venha prevalecer. Como diz aqui, quando estendemos as mãos
orar. Você não precisa estender a mão em direção ao templo, a testemunha fiel, ao templo da igreja onde você congrega, ao templo onde você está indo. Coloca a tua mão sobre o teu peito, sobre o teu coração e apresenta a Deus a sua vida, confessa a Deus o seu pecado e apresenta a Ele a sua causa e aprenda a dizer ao Pai: Pai, tem misericórdia, dá-me a tua graça, porque nós não somos merecedores, irmãos, é a misericórdia de Deus a causa de não sermos consumidos. Como nesse dia aqui, fala, quando estender a tua mão e orar, Deus ouve do céu, mas há um tempo, Jeová Rafael, Deus te sara, mas há um tempo de cura, há um tempo de libertação e há um tempo de provação. A palavra deixa claro que seremos provados, como prova o ouro numa fornalha. Então vamos aceitar essa provação, mas vamos confiar, como diz o apóstolo Paulo na carta ao Timóteo: eu sei em quem eu tenho crido. As tribulações não fez Paulo voltar para trás, as lutas não fez Paulo voltar para trás, as perseguições não fez Paulo voltar para trás, a prisão não fez ele voltar para trás, mas ele permaneceu no Senhor. Muitas das vezes vamos sermos atropelados, vamos ser massacrados pelas situações, mas o Senhor é quem nos sustenta, é o Senhor que nos mantém de pé. A nossa confiança tem que estar em Deus, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir na tua casa, deixa Deus agir na tua vida. E quando você for orar e apresentar as pessoas, apresentar a tua casa, apresentar marido, filho, fala, ora, coloca na mão de Deus, fala: Pai, seja feita a tua vontade, porque em nome do Senhor Jesus eu profetizo que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque a palavra de Deus não é conto, não é história, é real, é a palavra de Deus, é o manual de vida do cristão, é o manual de vida daquele que quer servir a Cristo. Como diz a palavra de Deus lá no livro do profeta Josué: medita na minha lei de dia e de noite, mas medita, obedeça a palavra de Deus quando for algo difícil, que bate de frente com a tua vontade, que é aquilo que você queria, mas a Bíblia diz que não, então não faça, obedeça, porque a obediência quebra a maldição. Pelejarão contra ti, como diz o profeta Jeremias, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque Deus é contigo. Porquanto, igreja, creia, confia, espera com paciência no Senhor, porque no tempo certo virá a tua vitória, no tempo certo Ele arranca a tampa do teu cativeiro. Pode fechar a porta na sua direita, na sua esquerda, na frente, atrás de você, pode estar fechado, pode colocar um quadrado ao redor da tua vida, da qual você não encontra saída para nenhum dos lados, mas toda vez que você levantar os teus olhos aos céus, a porta do céu está aberta, porque lá tem uma porta, eis que diante de ti pus uma porta aberta, a qual ninguém poderá fechar. Ninguém fecha as portas do céu para você, e o Senhor descortina do céu o poder dele. Se necessário for, ele envia o anjo com a espada banhada para romper com toda a cadeia. No tempo certo, ele rompe com as cadeias, ele rompe com a maldição, ele rompe com a enfermidade e entrega a sua vitória. Deus é Deus todo-poderoso, é o Deus que age, é o poderoso na batalha. Diante de Deus não tem empate, diante de Deus não tem derrota, o Senhor é só vitória. Ah, pastor, mas tocaram na minha vida. Sempre vai ter alguém que toca na sua vida. Tocaram na unção de Jesus, tocaram em Jesus, tocaram nos homens de Deus, tocaram nos profetas, e sempre vai ter alguém para levantar contra a tua vida, mas é o Senhor quem peleja a tua causa. Entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, e a vitória será sua, hoje, amanhã e sempre, em nome do Senhor Jesus. E quando Deus estender a mão sobre ti para te entregar a tua vitória, não tem homem na terra, anjo no céu, nem demônio no inferno que possa impedir que a graça do Senhor seja feita sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família, em nome de Jesus. Amém, igreja? Que Deus abençoe e que Deus seja conosco, em nome de Jesus.